Olá, malta. Parece que a semana passada não perdemos o jogo. Mas pronto, entretanto, esta semana já perdemos. Bem-vindos a um episódio em que eu já não me lembro do que é que vou falar. Isto é um bocado estranho, mas é que estas perguntas tinham um pouco a ver com as perguntas que eu fiz o episódio passado. Aliás, algumas eu tinha feito para o episódio passado, depois lembrei-me de mais algumas. Acho que já estou a fazer barulhos, pá. Mas depois lembrei-me de mais algumas e fiz logo a seguir. Então, tipo, há uma semana que já fiz estas perguntas. Sei qual é o tema, mas pá, já não me lembro do que é que foi aqui dito e detalhado. Portanto, o melhor se calhar é começar este episódio, que é para eu ficar a saber e vocês também. Então, começamos aqui com uma sondagem, para variar, que é daquelas que não deu 100%, mas ia lá quase. Tanto é que as respostas que eu tenho escritas, tipo justificação, são só para o que ganhou. Então, a pergunta é: medo e esperança podem coexistir? E sim, ganhou com 96%. Há aqui alguém muito engraçado que diz sim, na minha pessoa. Outra pessoa diz, sem dúvida, avançar com medo é sinal que temos esperança que vai correr bem. A questão é, às vezes não avançamos e aí não coexiste, mas de facto pode coexistir. A questão é, coexiste sempre? Não. Na minha opinião, não. Não é? Ahm, não é? Quantas vezes é que nós deixamos de fazer coisas por medo? Olha, era uma boa questão. Mais respostas. Acho claramente que sim, porque o facto de teres medo em relação a algum conhecimento, por exemplo, uma apresentação oral ou um primeiro dia de trabalho, não impede que ao mesmo tempo tenhas esperança de que vai correr bem. Portanto, estarmos receosos não implica que achemos que vai correr mal, obrigatoriamente. Tipo, podemos estar ali, pá, se calhar até vai. Tanto me esforcei, se calhar, não sei, que vai. Acho que é isso. Última resposta. Pá, foi bué da rápido ler estas respostas, mas também realmente. Mas então, última resposta, acho que sim, porque quando estás numa situação de medo, sempre tens esperança de conseguir escapar ou que te salvem, não sei. O que eu não concordo é com este sempre. Tens sempre esperança? Eu acho que não. Acho que pode não haver esperança. Se calhar teria sido melhor pergunta, tipo, teria gerado mais. Ter-se-iam dividido mais se a pergunta fosse medo e esperança coexistem sempre. Quem sabe não faço essa pergunta depois. Porque quando estás numa situação de medo, sempre tens esperança de conseguir escapar. Ou que te salvem. Não sei. Acho que não concordo com o sempre. Aliás, é por isso que as pessoas se perdem. É por isso que há suicídios. Não consegues bem sair. Há coisas que não têm saída. A morte é uma delas. Bem, depois passei aqui para um tema mais de ignorância, talvez, e perguntei assim: é melhor saber o que aconteceu e ter sido o pior cenário, ou não saber e ainda haver esperança? E saber ganhou com 73%. E tenho aqui uma pergunta. Eu não pedi a pergunta, aliás, não pedi a resposta, mas houve quem respondesse e diz assim: eu acho que depende um bocado, mas no geral penso que é melhor saber. Basta pensarmos numa mãe que perdeu o filho há 2 meses. O pior é não saber e criar todos os piores cenários. O não saber e ter esperança só é bom a muito curto prazo. Ninguém gosta de não saber coisas porque o medo tem grande imaginação. Além de que, quando sabes, tens a resposta final, quer seja boa ou má. Não saber e ter esperança não equivale a que esteja tudo bem. Acho que só é melhor não saber quando se sabe mesmo de nada, 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 de forma a nem haver possibilidade de se criar qualquer cenário possível. Pá, eu sou daquelas pessoas que prefiro saber.
Sabem, é bué usado aquele dilema de tens dois amigos que namoram e como és amigo dos dois, um deles veio contar-te que traiu a outra pessoa. Tipo, tu contavas ou deixavas ficar porque é melhor ela não saber e vai sofrer. Eu ia depender da pessoa. Se eu fosse amiga, eu ia saber a resposta da pessoa, digo eu. Ou ia pelo menos tentar perceber, ter uma ideia. Agora, se fosse eu preferia que me viessem dizer. Tipo, se eu fosse a amiga traída neste dilema, preferia que me viessem dizer. Portanto, eu prefiro saber. Pá, porque depois eu acho que o problema das pessoas neste tipo de coisas é o saber lidar com as respostas. Porque aqui a questão é saber o que aconteceu e de facto ter sido o pior cenário, tipo morte. Preferia saber. Imaginem que tipo, perdem um gato, perdem o vosso gato, andam à procura do vosso gato. O que é pior? Saber que, sei lá, foi atropelado e morreu? Ou continuar anos sem saber o que é que aconteceu ao gato? Pá, prefiro saber. Prefiro saber, sofrer na altura e passar, estão a ver? Porque vai ser um sofrimento que em princípio vai passar. Enquanto que se vocês nunca souberem, aquela coisa vai ficar ali a remoer toda a vossa vida. Então, peguei numa frase que, pronto, não é minha, não é? E a frase é: a felicidade é dos ignorantes. Então perguntei: o saber gera infelicidade? E sim, ganhou com 53%. E eu não concordo. Portanto, vamos começar precisamente com uma resposta que não é minha, mas é de alguém que partilha da minha opinião. Não necessariamente viveres feliz numa vida de mentiras é na realidade viver na infelicidade, só que de forma mascarada. Não concordo bem com isto. Acho que não é na realidade viveres numa vida de infelicidade, porque tu não és infeliz, não sabes o que está mal. Tu de facto não és infeliz, mas é um falso sentimento. E até que ponto é que no fim o sentimento falso conta? Vocês na verdade não tiveram foi a viver realmente a vossa vida. Tiveram a viver uma vida cheia de mentiras. Para estarem bem. Isso conta. Eu acho que não conta, não é a vossa vida. Vocês parece que estiveram a viver pegando. Agora estou-me a lembrar que falei disto no episódio passado, mas pronto, lá está, como eu disse no início, tem a ver, os temas estão ligados. Eu pensei até que isto ia ficar tudo no mesmo episódio. Mas tem a ver com aquela coisa de viver na realidade ou na expectativa. Só que aqui é viver na realidade ou na mentira. Parece que estão a viver numa realidade que não existe, numa realidade paralela. Estão a ver? Porque não existe, não é a vossa verdadeira realidade. Portanto, se não é verdadeiro, não é real, não é a realidade, é outra coisa qualquer. É ficção. Há aqui uma pessoa que. Pá, há perguntas que me deixam na dúvida e depois eu tento ver se o que é que a pessoa votou. Votou que sim, mas. Mas eu concordo também. Que diz assim: não necessariamente, mas é mais fácil ser feliz quando se é ignorante do que ao contrário. Também concordo, porque lá está, é aquela coisa. Quer dizer, não sei se concordo assim tanto, porque isto depende do ser mais fácil ser feliz quando não se sabe das coisas. Porque lá está, na tal situação usada da traição, eu se calhar ficava feliz porque estava tudo bem na relação, mas na verdade não estava. Então essa não era a realidade, não era verdade. Eu estava a viver uma mentira, lá está. Mas de facto, se eu nunca soubesse e se não tivesse dúvidas, fosse tão bem feito que não gerasse dúvidas, epá, mas eu prefiro sempre saber. Eu prefiro sempre saber. Há alguém que, resposta interessante, porque não sei se lembram, o episódio passado falámos de Bernardo Soares. Neste aqui a pessoa vai meio buscar Fernando Pessoa ortónimo. Vai. Então diz assim: sem dúvida,
porque a partir do momento que procuras respostas, só te vai levar a mais perguntas e mais perguntas. É como uma exponencial. A malta de humanidade exponencial é. Estou a gozar, pá. As pessoas ainda vão achar que eu tenho alguma coisa contra a malta de humanidades. Não tenho. Até vos respeito por fazerem exame de história. Até vos digo esta: respeito. Até vos faço uma vénia se quiserem. Mas a resposta continua. Começa a existir aquela coisa da dor de pensar. Epá, está barulho. Estou a andar bem com os popós. Ahm, mas dor de pensar é exatamente aquilo que eu estava a falar de ir buscar Fernando Pessoa ortónimo. Aquela coisa do eu poético, meio que invejar os outros porque são meio ignorantes e ele é muito racional e os outros conseguem dar mais ouvidos aos sentimentos e às emoções e ele não consegue porque quer tudo racionalizado e não consegue largar das coisas pensadas, aquela coisa de pensar com a cabeça e sentir com o coração. Deve haver o equilíbrio, né? E ele só consegue ter a coisa de pensar, do cérebro. Tipo, ele é só cérebro, coração de pedra. E ele inveja os outros porque os outros são muito mais ignorantes, são muito mais. Vivem a sua vida na tranquilidade, nas emoções, sem pensarem muito nas coisas e ele não consegue. E portanto isso traz-lhe dor, dor de pensar, porque está sempre a pensar e dor. Pronto. Malta de humanidades. Disse bem, expliquei bem. Preciso de alguém de humanidades neste podcast. E a resposta continua e diz: um exemplo pouco sensível socialmente. Fiquei com medo quando li isto, mas pronto, realmente é um bocadinho para ficar. Uma criança inocente sofre certos atos indecentes de um adulto, mas na cabeça dela está tudo bem, porque se encontra na ignorância. Mas a partir do momento que ela começa a crescer, ou seja, a reter conhecimentos, começa a perguntar-se o porquê daquele acontecimento e começa a aprender sobre ele, e aí acaba-se a inocência e, consequentemente, a felicidade. Pá, claro que isto é um exemplo muito extremo e claro que eu não apoio isto, mas em exemplos mais do dia a dia, tipo a traição, vá, claro que não é bom e por isso é que estamos aqui a discutir se gera infelicidade ou pronto, ou nem tanto, mas eu acho que a decisão final é a maneira como tu lidas com o acontecimento. Se tu te deixas afetar tanto por ele, ou consegues, pá, claro que ficas mal durante algum tempo, e claro que o tempo que ficas mal, meses, um ano, dias, horas, depende da gravidade do acontecimento, mas acho que isto vai sempre acabar na maneira como tu lidas com o acontecimento. E se tu consegues superar ou não o acontecimento. Acho que é a última resposta. Não sei se ignorância é sinónimo de felicidade, mas é capaz de ser mais fácil ser feliz se fores ignorante. Pá, até aqui eu concordo, mas não acho que seja melhor. Pá, acho que se calhar é mais fácil, mas lá está, se tu souberes lidar com o acontecimento, não é isso que te vai destruir a felicidade por completo. Esta resposta é daquelas grandes, portanto, continua. A minha mãe falou-me sobre um programa para retirar crianças de campos de refugiados. As crianças, durante um mês, iam viver para casa de pessoas normais, tipo a viver bem. A cena é que depois desse mês tinham de voltar para o campo de refugiados. Por um lado era ótimo eles terem essa oportunidade, mas por outro acaba por ser pior porque tomam conhecimento ou ficam com uma experiência de uma vida melhor, ou seja, deixam de ser ignorantes, no sentido em que a vida no campo de refugiados já não é a única coisa que eles conhecem. O conhecimento traz mais consciência sobre as coisas e às vezes saber demais causa mais sofrimento do que outra coisa. Por isso é que a maior parte das pessoas sofre tanto por fazer overthinking, até porque há assuntos que custa bastante pensar e que se calhar para uma pessoa ignorante nem lhe passa pela cabeça. Isto é boa verdade.
Ter conhecimento também não é sinónimo de sofrimento. Se calhar também depende da maneira como usas ou interpretas o conhecimento que tens, não sei. Acho que isso depois vai um bocado para o tema se és uma pessoa mais positiva ou negativa. Concordo aqui com esta última parte. Quer dizer, não sei se isso é tanto o ser positivo ou negativo. Lá está, eu acho que é o saber lidar, é o saber dares a volta à situação. É como encaras a situação ou o acontecimento. Ahm, por acaso, ainda bem que ela falou disto do campo de refugiados, já nem me lembrava. Eu ultimamente tenho pensado, tipo, não agora, nesta fase da minha vida, até porque tenho uma cadela e pronto, não tenho assim. Tenho uma cadela e uma gata e tá bom. Estão a ver? Não, não sinto que tenha condições para dar casa a mais um animal. Mas a minha cadela está a ficar velhinha também, não é? E eu não quero viver uma vida sem um cão, vou-vos já dizer. O meu medo em relação ao futuro não é, pá, não arranjar trabalho, sim, claro. Porquê? Porque depois não podia sustentar um cão. Portanto, quero ter trabalho. O meu objetivo de vida, o meu objetivo a arranjar trabalho é para poder ter um cão. Com condições, obviamente, porque senão também não quero. Mas o que eu estava a dizer é que não tenho medo em relação a não ficar com alguém, não partilhar a vida com alguém, desde que tenha um cão, um gato. Sou mais de cães, mas um gato também não me importava nada. E tenho pensado sobre o assunto de adotar um cão, tipo daqueles que ninguém quer no canil, que já está bué velho, vai acabar a sua vida no canil. Porque eu tenho muita pena desses cães que nunca vão conhecer, que nunca vão saber o que é o conforto de ter uma casa, sem ser num canil ou numa rua. Mas por outro lado, não sei até que ponto é que valerá a pena. Eu acho que vale, mas eu já discuti este assunto com pessoas e pá, que não concordam. E eu não sei se eu não me estou a conseguir colocar do outro lado, das pessoas que pensam diferente de mim. Porque tenho esta opinião mesmo, eu preferia realmente adotar o cão, mesmo que velho, e dar-lhe a conhecer o que é ter uma família e uma casa que é sua, e não num canil ou numa rua, lá está. Mas há aquela coisa de o cão depois vai perceber que podia ter tido esta vida a vida toda. E que há cães que provavelmente têm esta vida a vida toda. Ele se calhar vai pensar isso. E se calhar vai-lhe causar sofrimento. Não sei. Eu acho melhor, pelo menos, acabar a vida em bom, com uma casa e com uma família. Pá, digam-me aí, quem está a ouvir isto, se eu devia adotar um cão, se era por aí que. Se não era melhor dar a casa a um cão mais velho, porque eu estou farta de discutir isto e dizem tipo, mas depois o cão. Porque há sempre aquela coisa, depois tu ias ficar bué da mal porque o cão morria logo a seguir. Mas tipo, ia ficar melhor com o sentimento de conseguir dar-lhe uma casa e uma família e ele morreu mais feliz. Claro que ficava triste porque muito provavelmente ia afeiçoar-me ao cão, mas eu não sei até que ponto é que não ultrapassava mais facilmente por saber que lhe conseguia pelo menos mostrar o que é ter uma família. Tipo, ia ficar bem com a minha consciência, ia ficar leve, ia ficar leve. Ah, pronto. Pronto, mas era isto, o dilema do cão, o dilema dos meninos refugiados, já nem sei bem onde é que estávamos. Estávamos agora, afinal ainda há mais uma resposta, acho que disse que não havia mais. E é uma resposta que concorda mais comigo. E acho que é uma boa resposta. Atrevo-me até a dizer que foi das melhores respostas que já recebi e foi de uma pessoa que boé à toa. Tipo, boé à toa, quando eu digo isto, não é uma pessoa que costuma responder. Nas sondagens, por acaso, acho que sim, mas pá, não estou sempre a ver nas sondagens, mas por acaso acho que sim. Mas resposta assim, acho que pá, não costuma, pelo menos. Claro que eu vou começando a perceber quem é que responde mais. Então ele diz assim:
Penso que o mesmo esperem. Pois é, a resposta faz sentido a ver o vídeo primeiro. Só que eu agora, para passar o vídeo aqui, vou demorar imenso tempo. Portanto, vocês vão me perdoar e eu vou pôr o vídeo, o áudio, claro. O vídeo, olha, pronto. Com áudio basta, mas eu posso pôr o vídeo em algum lado, acho eu. Ahm, mas vou pôr aqui o áudio do vídeo na edição, vão-me perdoar por isso. Não sei se não é de só explicar. Não, vou pôr aqui o vídeo. O áudio neste caso. This is a simple reason why 97% of people fail to change their life for the better, according to science. This theory is called the emotional cycle of change, and here's how it works. When you want to change something about your life, it doesn't matter if it's diet, grades, or relationships, you go through 4 stages of a cycle of change. First stage is called uninformed optimism, and this is basically the stage when you know nothing about this new thing that you're trying, but you're really excited for no reason. Second stage is called informed pessimism, and this is when you've tried this thing and you realized that you suck. So you enter the valley of despair. But 3% of people make it to the third stage, which is called informed optimism. And this basically means that you have tried this thing for a while and now you don't think it's that hard, or it's really not that bad, and you feel like you can do it. And the last stage is completion. That's basically when you've implemented the desired change in your life and you feel good about yourself. Pronto, ou seja, resumindo, todos nós, aliás, nós passamos por 4 estados de espírito em relação a algo. Imaginem alguma coisa que vão fazer pela primeira vez. Primeiro, vocês ficam bué chitadexes e bora lá fazer isto, quero bué. É o primeiro. O segundo é quando vocês vão efetivamente fazer e ficam tipo, pá, isto não está a correr muito bem. Por isso é que eu dei o exemplo de alguma coisa que vocês vão fazer pela primeira vez. É mais normal que sintam esta coisa de não é bem aquilo que eu esperava, não está a correr assim tão bem, afinal não sou tão bom nisto como achava que era. Depois, aqui fica a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não passa deste ponto. Qual é que é o terceiro estado? É quando vocês persistem e começam a ficar bons ou a gostar de fazer aquela coisa. E depois o último estado, o quarto, é quando vocês ficam com aquele sentimento de realização. Tipo, eu consegui, correu bué da bem, eu consegui fazer, está feito. Por acaso, quando eu vi que tinham mandado um vídeo, achei bué que tinham respondido por engano. Tipo, nem, não era para mim, ou o vídeo foi bué mandado por engano. Não sei bem. Não estava à espera, pronto. Mas deixem-me dizer que este vídeo até acho que tinha mais. Que era mais adequado para o episódio sobre trabalho e talento, por causa do trabalho. Porque é aquela coisa, as pessoas não passam para o estado de persistir e insistir na coisa que realmente querem. Tipo, não há a parte do trabalho, encostam-se à sombra. E eu fiquei um bocado tipo. É que este vídeo não é tão relacionado com o tema. A pessoa é que depois faz a ponte para o tema. Eu queria bué saber se esta pessoa tinha acabado de ver o vídeo e relacionou e mandou, ou se foi à procura do vídeo, porque se foi à procura do vídeo, pá, és doente. Não, não és doente, não. Deste-me aqui uma boa resposta, muito lindo. Obrigada. Mas então a resposta diz assim: penso que o mesmo acontece em relação à sabedoria barra informação. Por isso é que acho que o saber não gera infelicidade. Apenas uma grande parte das pessoas fica presa numa determinada zona, por vezes por falta de motivação ou outros fatores. O mesmo acontece em várias coisas ao longo da vida. Lá está, eu acho que é a tal coisa do trabalho. Tipo, as pessoas não trabalham para alcançar os objetivos no sentido de não insistem. Corre mal a primeira vez ou não corre tão bem e as pessoas ficam a achar que vai ser sempre assim. Tipo, não tenho jeito, vou-me só encostar. Pá, e já falei sobre isto, um bocado contra mim falo e é normal termos esta coisa. Só que há pessoas que fazem isso em demasia. E há outra face, há pessoas que são trabalhadoras para caraças e insiste e vai até que dá e às vezes não dá e elas passaram a vida toda a insistir.
e são gozadas e a motivação às vezes falha e isso é completamente normal. Depende da maneira como nós lidamos e do quanto queremos atingir o objetivo. Neste caso, depende da maneira como vocês ficam ali presos ao acontecimento, àquilo que vocês tiveram conhecimento. Se vocês preferem ficar presos àquilo e pensar naquilo e matutar naquilo, ou se preferem. Pá, mas é que não é bem preferem, é um bocado conseguem, é a maneira como conseguem lidar com as situações. Fogo, sinto bué que neste episódio andei já a andar aí bué com o microfone, pá. Mais perguntas. Ignorância gera medo? Ganhou sim com 70% e respostas. Superstições são a prova disso, o conhecimento gera medo, ciência explica o que era inexplicável. Portanto, as superstições são a prova de que a ignorância gera medo. Porque as pessoas têm um medo que é inexplicável. Estão a ver? Tipo, passas por baixo de uma escada, tens azar. É sexta 13, tens azar. E porquê é que eu não falei disto no episódio passado? Que acho que saiu a uma sexta-feira 13. Ih, ganda burra. Ou não saiu uma sexta-feira 13? Saiu, acho eu, uma sexta 13. Aí já não sei. Vá, vamos a mais respostas. Pode gerar medo, mas também pode ser a causa do medo não existir. Ou seja, pode gerar medo e pode gerar confiança, vamos dizer assim. Ou melhor, não é gerar confiança, exato, é não existir medo. É tipo, não sabes sequer que há razão para ter medo. Não sabes nada do que é que se passa. Outra resposta que diz que sim, sim, e ainda bem, porque é um medo que nos mantém a salvo. Esta é uma característica animal, o que nós não conhecemos tememos. Mas claro que como seres racionais temos a capacidade de interpretar os factos e ultrapassar os nossos medos. Gostei desta coisa do que o que nós não conhecemos tememos, porque é verdade, nós temos sempre um pouco de receio, do que nós ainda não sabemos, do que nós vamos descobrir. Acho que há sempre aquele receio, há sempre aquele friozinho na barriga. É por causa disso, digo-vos já, que eu não gosto muito do fator surpresa. Porque eu não sei, não conheço, temo. Não, mas já, não gosto nada de surpresas porque. Pá, porque não gosto. Prefiro saber, prefiro ter o controle. Porque ele depois diz assim: mas claro que, como seres racionais, temos a capacidade de interpretar os factos e ultrapassar os medos. Lá está, racionais, mas tens que saber para racionalizar para ultrapassar. Cá está. Agora, uma resposta do contra. Acho que uma coisa não implica necessariamente a outra. Isto concordo que necessariamente acho que não. Talvez. Claro que depende sempre muito do contexto, no entanto, por vezes o facto de sermos ignorantes em relação a algo, por exemplo, o Covid no início da pandemia, faz com que não tenhamos dados suficientes para que isso nos traga medo. Por outro lado, se pensarmos no sentido de ter medo do desconhecido, já faz mais sentido. Ainda assim, considero que a ignorância não gera necessariamente medo, porque se não sabemos da existência de algo, a probabilidade disso nos gerar medo é baixa. Eu pensei nesta pergunta da ignorância pode gerar medo precisamente por causa do Covid. Há muito aquele título, um bocado sensacionalista, claro, mas pronto, da pandemia do medo. Houve muita gente que reagiu como: ok, anda aí um bicho, um vírus, o que é que eu tenho que fazer agora? Ir buscar todo o papel higiênico ao supermercado mais próximo. E de repente não havia papel higiênico no mundo. Este medo que as pessoas começaram a sambarcar as coisas todas. ah, Isto foi um bocado por ignorância. Agora, também acredito que haja pessoas que ficaram tipo: isto é um vírus é uma coisa
de fácil transmissão e eu tenho medo. Bem, é assim. Falámos aqui de um bom tema do ser melhor saber ou não saber. Pá, para mim isso é das coisas que eu mais penso na vida. Pá, gostava imenso de saber a vossa opinião daquilo do cão, de adotar um cão velho. Pronto, já devem ter reparado que eu agora, no final do episódio, ponho uma música que acho que tem a ver com o episódio em si, aquilo que falei. Pá, e a deste episódio é óbvia, não é? Pá, não é. Se ainda não estão a ver qual é que é, olhem, pá, tchauzito.